E a gente viu também que tem um exame complementar que ele pode identificar, ele pode visualizar a partir do olho de Sauron, que a gente falou naquela aula, como funciona a eletricidade do coração. E esse exame é o eletrocardiograma. A gente viu, no geral, o que a gente poderia identificar com o eletrocardiograma, com alterações de normalidade e as alterações anormais. E hoje, o que é que a gente vai conversar um pouquinho? A gente vai trabalhar com Homer Simpson. Quem é Homer Simpson? Ele é um paciente de 32 anos que ele chega no consultório para um check-up geral. Aquele geralzão, quer ver o paciente que tem uma circunferência abdominal, exclusivamente abdominal desse tamanho, merece um check-up. Ele diz que no momento está assintomático. Beleza, não está sentindo nada. A gente tem que saber os hábitos de vida desse paciente, porque a gente está falando de doenças cardiovasculares. E não precisa passar por semiologia, não precisa ler um tratado para saber os fatores de riscos para essas doenças. A gente pergunta e a gente identifica que Homer Simpson, ele não tem uma dieta, ele come de tudo e principalmente come o que não deve de forma exagerada. Ele tem essa obesidade com essa dieta que não tem nenhuma regra, ele é sedentário e ele ainda é etilista. Então, ele tem todos os fatores de riscos cheios, recheados para as doenças cardiovasculares que a gente vai ver quais as repercussões clínicas no eletrocardiograma. Beleza, então a gente vai começar. Na primeira consulta, Homer Simpson está assintomático. Então, eu vou para o eletrocardiograma para identificar como é que funciona a eletricidade do coração desse paciente. Como é que a gente vai começar de acordo com o Fresabe? Lembra lá da nossa sequência. Então, a gente pode avaliar frequência, ritmo e eixo. Vamos observar um passo a passo, rapidamente, nesse eletrocardiograma. Então, a gente já viu que os olhos de Sauron lá representam as derivações, e onde eu coloco uma derivação que é formada pelos eletrodos no peito do paciente e nas extremidades, eu vou formar ali, basicamente, visualizações do coração. Temos aqui o plano frontal, que tem aquela derivação D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. Temos as derivações que ficam naquele próximo à região do externo, de V1 até V6. E temos aqui, classicamente, o D2 longo, que é uma derivação que se a gente lembrar de como o circuito elétrico está posicionado, é uma derivação que vê de frente, digamos assim, a atividade elétrica do coração. Então, beleza, eu vou começar aqui com o ritmo. A gente viu lá já um pouco dos critérios de ritmo. O que é que eu quero avaliar quando eu vejo o critério de ritmo? Eu quero avaliar se aquele marca-passo do coração é eletricidade para percorrer todo aquele circuito que a gente viu na aula passada. Percorrer os feixes interatriais, percorrer o nó atrioventricular, os ramos e os feixes de Purkinje. Como é que no eletrocardiograma eu vejo o ritmo normal, que é aquele originado no nó sinoatrial? Então, vou observar aqui as derivações D1, D2 e AVF. Por quê? Só para a gente adiantar aqui, se a gente vê essas derivações aqui embaixo, ó, D2, AVF, D1, eles vão observar diretamente o eixo elétrico descendo pelo sistema de condução. Ó. Observe que ele desce lá do átrio para o ventrículo. Então, eu vou observar D1, D2 e AVF. Essas três derivações são as derivações chaves para a gente identificar o ritmo. E o que é a definição de ritmo sinusal? O ritmo sinusal é quando eu tenho onda P. Essa onda P, lembra da aula? A onda P, ela sugere que ali está ocorrendo uma despolarização do átrio. Então, está gerando uma contração atrial. O ritmo sinusal é onda P positiva na derivação D1, na derivação D2 e na derivação AVF. Então, a gente vai bater o olho no elétron e vai tentar encontrar se essa onda P é positiva e se ela gera um complexo QRS. Eu tenho aquele padrão de inscrição no elétron, eu tenho uma onda P pequenininha em D1, e essa onda P, que é a contração do átrio, ela percorre o sistema de condução, gera aquele intervalo PR,
e ela gera o complexo QRS. Então, a onda P é a contração atrial, o complexo QRS é a contração ventricular. Nessa derivação, eu tenho certeza que o ritmo está vindo do nosso sino atrial e está percorrendo os feixes. Beleza. Vou olhar a derivação D2. Derivação D2, eu tenho a onda P positiva, então ela está vindo em direção a D2, está gerando a contração atrial porque ela está presente positiva, está percorrendo os ramos do circuito elétrico, que é o intervalo PR, está chegando no ventrículo e a corrente elétrica está despolarizando o ventrículo, está gerando a contração ventricular. Então está aqui o QRS. Eu tenho onda P positiva que gera um QRS. Beleza, é tudo que eu quero para um paciente normal. AVF. Eu tenho a onda P positiva, contração atrial, eu tenho o percurso no feixe elétrico, eu tenho o intervalo PR e eu tenho a despolarização do ventrículo, a contração ventricular, eu tenho o QRS. Beleza. Olhei essas três derivações, eu vi que a onda P está positiva nas três, então está indo em direção a essas três derivações, que são boas para ver o ritmo cardíaco. A onda P está positiva e toda onda P gera o complexo QRS. Isso nada mais é do que o impulso está gerado no nosso sino atrial, que é o gerador do coração, está percorrendo e está despolarizando o ventrículo. Tudo bem, é tudo que eu quero. E observa que o intervalo PR, a gente já falou, ele tem um intervalo entre a contração atrial e a contração ventricular. Para quem não lembra, essa é uma propriedade do nó atrioventricular. É dar essa pausa no estímulo para dar uma sincronia entre o batimento do átrio e o batimento do ventrículo, porque se os dois baterem na mesma hora, não vai gerar diferença de pressão, então não vai gerar fluxo sanguíneo. Isso aqui é só para definir o ritmo cardíaco. E o ritmo cardíaco de Homer Simpson, nessa primeira consulta, é um ritmo cardíaco sinusal. Por que sinusal? Porque eu vi que o critério reflete o nó sino atrial, sinusal, portanto, funcionando da forma que tem que funcionar. Gera o estímulo, desce para os ventrículos, despolariza os ventrículos. Show de bola. Essas ondas P, ela tem a mesma morfologia. Beleza. Ritmo sinusal. Matamos o R do Fresnel. Aí a gente vai fazer agora o F. O F é a frequência. Eu vou dar aqui uma regrinha bem prática que eu utilizo muito, que é a que eu mais gosto. Vou avaliar a frequência cardíaca do paciente. A primeira coisa que eu tenho que avaliar é o ritmo, por isso eu comecei com o ritmo. Eu vi que o ritmo é sinusal, já falamos sobre isso, e eu vi que o ritmo, eu tenho que ver a regularidade desse ritmo. Os batimentos cardíacos, eles estão em intervalos regulares ou irregulares. Como é que eu vejo isso no eletro? Eu consigo perceber a diferença entre um batimento cardíaco e outro. Olha a diferença desse QRS para esse QRS, o tempo para o batimento para o próximo QRS e o tempo para o próximo. Eu vi aqui que são intervalos semelhantes e isso leva à conclusão que o ritmo é regular. Então, agora eu defini muito bem o ritmo. O ritmo cardíaco é sinusal, já conversamos, e ele é regular porque ele mantém intervalos regulares. Show de bola. Vamos para a frequência cardíaca. Por quê? Eu prefiro essa sequência, porque o cálculo da frequência cardíaca depende do ritmo regular ou irregular. Então, diante do ritmo regular, que é desse elétrico, como é que eu posso calcular a frequência cardíaca? Eu utilizo uma regra, que eu não vou demonstrar aqui, mas é uma regra de 300 dividido pelo número de quadrados grandes. Observe que o eletrocardiograma, a gente já conversou, que ele é formado, esses quadrados grandes são formados por 5 quadradinhos pequenos. Então, aqui para facilitar, para padronizar, eu vou chamar o quadrado grande de quadrado grande e quadradinhos referente a cada quadradinho pequenininho desse. Beleza, então o que é que eu vou fazer? 300 dividido pelo número de quadrados grandes entre 2 QRS. Tranquilo. Eu vou pegar esse QRS aqui, ó, que observe que ele está muito próximo da linha que começa o quadrado grande, e eu vou até esse outro QRS aqui, porque ele está próximo da linha do quadrado grande. Então, é uma boa referência para eu contar o número de quadrados grandes, para não ter que trabalhar com 3 quadrados grandes e meio. Então, eu tenho um quadrado grande, 2 quadrados grandes, 3 quadrados grandes,
4, 5, 6. Se eu pegar 300 dividir por 6, eu tenho uma frequência cardíaca aproximada, que dá, no caso, 50, né? Beleza. Então, a frequência cardíaca aproximada desse eletrocardiograma que tem um ritmo cardíaco regular é 50. Como é que a gente pode fazer na sequência bem rapidinho? O professor me deu o eletrocardiograma e perguntou qual a frequência cardíaca. Eu vejo o QRS que está mais próximo da linha de grosso calibre e vou contar dessa forma. Se o QRS estivesse aqui, o próximo QRS, que eu estou comparando dois, a frequência seria 300, mas não está aqui. Se tivesse aqui, seria 300 dividido por 2, que dá 150. Mas não está aqui, então eu continuo. Se tivesse no próximo, é 300 dividido por 3, que dá 100. Mas não está, eu continuo. Se tivesse no próximo, 300 dividido por 4, que dá 75. 300 dividido por 5, que dá 60. E que está aqui no próximo, 300 dividido por 6, que dá 50. Então, rapidamente, eu peguei 300, 150, 100, 75, 60, 50. Rapidamente eu aproximei, eu não preciso na prática estar calculando muito preciso a frequência cardíaca, ele está aproximadamente 50, tranquilo. Eu posso dizer que, inclusive, a frequência cardíaca está normal, porque a frequência cardíaca normal é aquela que está entre 50 e 100 batimentos por minuto. Então, lembra do Fresábio? Já vimos a frequência, 50 batimentos por minuto. O ritmo é sinusal, porque ele vem lá do nosso sinatrial e despolariza o ventrículo. E ainda é um ritmo regular. Aí agora a gente vai calcular o eixo, que é um pouquinho chato. Olha, eu vou ter que avaliar aonde o vetor resultante de toda essa eletricidade do coração ele aponta. O eixo é basicamente isso. O coração ele tem o eixo elétrico tem várias direções. Então eu vou ver algumas derivações chaves, por exemplo, D1, que é essa bem aqui, e eu vou ver a derivação AVF. São as duas derivações chaves para eu identificar se esse vetor ele se afasta ou ele se aproxima de D1, se ele se afasta ou se aproxima de AVF. E a gente vai tentar aproximar. Vamos fazer aqui rapidamente. Então, eu vou desenhar bem aqui desse lado aqui, por quê? Porque o eixo elétrico a gente só vai ver para as derivações do plano frontal. Falou em eixo, a gente tem que ver essas derivações da esquerda. D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. Então, eu vou desenhar essas rosinhas do vento aqui para poder aproximar aqueles ângulos dos eixos. Eu disse para vocês que eu vou ver D1 e eu vou ver AVF. Por quê? Porque aqui é 0 graus, eu começo a aproximar o eixo, e aqui AVF é 90 graus. Não vou entrar em detalhes do porquê são esses valores, mas vamos lá. Então, eu vou ver D1. O QRS dessa derivação D1, ela está predominantemente positivo ou negativo? Está positivo. O que é que isso revela para mim? Que se eu pegar lá quem viu a primeira aula lá, aquele olho de Saulo, que o olho que tudo vê do sistema elétrico cardíaco, se eu pegar D1, toda a energia do coração, toda a corrente elétrica se aproxima de D1, porque está positivo. Beleza. Qual a conclusão na minha rosa dos ventos aqui? Eu vou excluir tudo que se afasta de D1. Como a gente já conversou, o que se afasta de D1 é a porção negativa, é a porção que eu vou excluir. Então, tudo isso aqui que se afasta de D1, eu vou excluir, porque eu sei que o eixo não está indo para essa direção, porque aqui é positivo, D1, e aqui é positivo, AVF. Tranquilo. Já consegui eliminar boa parte desse vetor resultante. Vou olhar para a AVF, o mesmo raciocínio. Eu vou ver o QRS, e o QRS ele está predominante positivo, porque a onda R ela é maior do que a onda S, então o QRS está para cima. Show de bola. Qual é a minha conclusão? Vou repetir. Se eu pegar lá o olho que tudo vê e colocar na posição do AVF, a eletricidade do coração, a resultante dessa corrente elétrica está indo em direção ao AVF.
Isso se torna positivo. Por isso, qual a minha conclusão aqui na roda dos ventos? Eu posso excluir tudo que tiver negativo em relação a VF. Quem é negativo em relação a esse AVF? É tudo que está para esse lado aqui. Então, eu vou excluir toda essa região aqui, ó. Show de bola. Qual é a minha primeira conclusão? Que o vetor, eu não sei onde está especificamente, mas eu sei que o eixo elétrico do coração ele está entre 0 graus e entre 90 graus. Ó, ele está em algum lugar desse quadrante aqui. Tranquilo? Só olhei para D1, vi que está positivo, olhei para AVF, vi que está positivo. Então, está nesse quadrante aqui. Tranquilo. Isso é o quadrante de normalidade. Então, eu sei que o eixo elétrico, toda aquela direção, toda aquela corrente elétrica está vindo no quadrante que, por critério, não sei quem definiu o critério, mas pelo critério, está no quadrante normal, está na direção normal. Beleza. Não vou entrar mais em muitos detalhes, só se alguém realmente quiser, para aproximar eixo e fazer cálculozinho chatinho. Então, tem um eletrocardiograma aqui do Homer Simpson, que a gente já viu a frequência, que é uma frequência de 50 batimentos por minuto, porque eu calculei o número 300 dividido pelo número de quadrados grandes, que é o número que é o intervalo, o número de quadrados grandes entre um QRS e outro. Vi o ritmo, que nada mais é saber se o nosso sinal atrial ele está mandando um impulso correto ou não, e o ritmo eu vi que é sinusal, regular, porque tem onda P positiva em D1, D2 e AVF, e essa onda P gera o QRS. E eu vi o eixo, que o eixo está entre 0 e 90 graus. Por quê? Aqui os critérios, ó. A onda P positiva nas derivações D1, D2 e AVF, show de bola, portanto o ritmo é sinusal. A frequência cardíaca de 50 batimentos por minuto, eu falei para vocês que é a frequência normal, calculando por 300 dividido pelo número de quadrados grandes, rapidamente a gente faz isso. E o eixo elétrico está entre 0 e 90 graus desse eletrocardiograma. Então está normal. Por quê? Qual é o eixo de normalidade? O intervalo. Ele está entre menos 30 e 90. Então, só voltar aqui. Qualquer eixo que tiver nesse intervalo aqui, ó, eu não quero saber onde está. Mas se ele tiver entre essas duas derivações, entre a VL e a VF, não quero saber onde está. Mas se ele estiver aí, eu sei que está normal. Eu não tenho desvio de eixo. Qual é a situação que eu vou ter um desvio de eixo? Se o coração esquerdo crescer para essa direção aqui, ó, se o ventrículo esquerdo crescer para cá, o eixo vai estar desviado fora, além desse menos 30. É uma situação de desvio de eixo. Se o coração direito ele cresce muito, a corrente elétrica total vai despolarizar, vai se direcionar para onde o coração está maior. Então, se o VD cresce, o ventrículo direito, o eixo vai ser desviado para cá. Ó. Beleza. O eixo do nosso paciente está normal, porque ele está no intervalo de normalidade. Tranquilo. Que o intervalo de normalidade é menos 30 a mais 90. A gente já bateu aqui a frequência, o ritmo e o eixo normais. A gente começa interpretando o ECG normal. Não adianta querer ir logo para as alterações. Importante. Beleza, então vamos dar continuidade. Qualquer coisa podem perguntar. Então, na primeira consulta, Homer Simpson estava assintomático, só tinha uma porrada de fatores de risco e ele veio para a consulta de rotina. O eletrocardiograma dele, a gente viu, normal. Mas, Homer Simpson saiu da consulta e algum tempo depois deveria retornar para uma nova consulta. É normal, você paga o médico, você quer seu retorno garantido em 30 dias, tranquilo. O problema é que o Homer Simpson, para quem não notou a idade, no primeiro caso tinha 32 anos e todo mundo já assistiu os Simpsons, sabe que o bicho é preguiçoso.
tinha 42 anos, tinha 32 anos e agora ele vem para a segunda consulta com 42 anos. Ou seja, ele chega ao consultório para a consulta de retorno 10 anos depois da primeira. Vamos ver o que é que isso pode influenciar na nossa apresentação. Ele refere que a enfermeira mediu a pressão dele, a pressão arterial dele, PA, 10 anos atrás, e ela disse que estava muito alta. A pressão dele 10 anos atrás estava muito alta. Mas, como o Homer Simpson não estava sentindo nada, ele não procurou o médico. Se alguém já teve um pouquinho de prática, ou até alguém na família, sabe que é desse jeito. Não estou trazendo coisa mirabolante. Beleza, qual foi a pressão arterial no consultório dele hoje, na segunda consulta? 170 por 110. As duas deles estão aumentadas. Então, esse cara vem há 10 anos sofrendo de hipertensão arterial sistêmica. Eu estou na consulta dele, estou nessa consulta que eu já sei que essa pressão está alta e eu já sei que isso faz muito tempo. Olha a correlação entre a anatomia e a fisiologia e o meu exame complementar. Fiz a anamnese e o exame físico antes de qualquer exame complementar. Veja bem, a gente já está misturando aqui vários conteúdos para fazer sentido, para a narrativa ficar boa. Fiz o exame físico, a anamnese, encontrei essa pressão arterial muito aumentada. Eu sei que está muito aumentada há muito tempo. O que é que eu posso pensar, antecipar que o eletrocardiograma desse paciente pode apresentar? Bem, ele ainda trouxe um LDL, não é novidade, porque o cara que está comendo daquele jeito, bebendo cerveja deitado, ele vai ter um LDL alto, sem dúvidas, então ele trouxe aqui 210, só para exemplificar. E ele trouxe o ECG dele. O que é que eu poderia antecipar? O que é que eu poderia esperar de um paciente que tem hipertensão arterial sistêmica de longa data? Eu acho que, comparando com o primeiro ECG, todo mundo bateu o olho, não viu os detalhes, mas viu algo que chama a atenção. Vou voltar. A gente viu que esse ECG, ele estava ali dentro do padrão de normalidade, viu aqui que a onda R, nas derivações do peito, que ele começa vendo VD, ele vai crescendo de forma adequada, dentro da normalidade. Aí a gente pega esse paciente com essa história, esse exame de pressão arterial e vê isso. O que é que chama a atenção logo de cara? Olha o tamanho dessa onda R aqui em V5. Acho que todo mundo está conseguindo ver. Em V5, o tamanho dessa onda R. Olha o tamanho dessa onda R em V6. Olha o lado negativo do V3, como está grande. Ou seja, um paciente que tem pressão arterial de muito longa data, o coração dele, ele tem uma dificuldade para ejetar o sangue, porque a pressão arterial, a hipertensão arterial é um problema sistêmico. Então, são os vasos lá na frente, é a artéria braquial, é a artéria radial, a artéria femoral. Esses vasos eles estão com alta resistência. O coração tem que jogar o sangue para esses vasos. Se tem uma alta resistência, o coração vai fazer muito trabalho. O coração vai ficar sobrecarregado. Qual é a correlação com o eletrocardiograma? Já falaram aí. Sobrecarga ventricular. Quem é que manda o sangue para o sistema? O ventrículo esquerdo. Então, tenho sobrecarga ventricular esquerda. Não tenho dúvida, não disse critério, não sei se fecha critério, mas eu tenho quase certeza, só pela percepção e pela história, que esse paciente vai ter sobrecarga ventricular esquerda. Tranquilo? Eu acho que o raciocínio, que vale muito mais do que os critérios que a gente vai ver aqui, ficou tranquilo. Se não, eu tenho o prazer de repetir. Mas vamos ver. O critério faz parte. A gente vai decorando os critérios aos poucos. Beleza? Então, vamos começar rapidamente. Frequência cardíaca do Fresab. Vou calcular de forma mais rápida, que é 300 dividido pelo número de quadrados grandes. Então, eu vou pegar um QRS próximo de uma linha, esse aqui, e vou ver quantos quadrados grandes tem entre um QRS e outro. Tem um quadrado grande, 2 quadrados grandes. Se o QRS, partindo desse quadrado, se o QRS estivesse aqui, era 300, porque é 300 dividido por 1.
Se tivesse aqui, era 300 dividido por 2, então daria 150. Se ele tivesse aqui, seria 300 dividido por 3, que daria 100. Mas ele não está aqui, ele está antes. Então, ele está com uma frequência acima de 100. Se eu pegar 300 e dividir por 2,5, vai dar acima de 100. Não sei quanto. Mas eu já tenho a noção que esse paciente tem um ataque cardíaco, porque a frequência cardíaca dele está acima de 100 batimentos por minuto. Beleza, tranquilo. Vou olhar o ritmo. Eu tenho que olhar aquelas derivações chaves para saber se o ritmo está partindo do nosso sinatrial. Quando é que eu sei disso? Onda P positiva e D1, D2 e AVF, e essa onda P gera um complexo QRS. Então, vamos dar o zoom aqui, ó. Eu tenho a onda P, que inclusive ela tem uma morfologia diferenciada. Então, eu já antecipo aqui um problema na onda P. Um problema na onda P diz que eu tenho um problema no átrio. A gente já sabe que a onda P se refere à despolarização do átrio. Mas vamos deixar quieto, a gente está vendo o ritmo, já a gente feliz. Então, a onda P aberrante, digamos aqui, estranha, ela está positiva em D1 e está gerando QRS. Show de bola. Em D2, a onda P está positiva, está gerando QRS. Em AVF, a onda P está meio estranha. Temos um ritmo sinusal? Não temos. Temos aqui um ritmo que se aproxima do sinusal, porque em D1 e D2 está positivo, mas em AVF aqui, ó, ela está mais negativa. Opa, então a gente saiu de um eletrocardiograma que tinha um ritmo sinusal e a gente está vindo para um eletrocardiograma que tem um ritmo não sinusal. Momentaneamente, não é o marca-passo do coração, não é o gerador que está estimulando o coração nesse eletrocardiograma. Já temos uma alteração de ritmo. Show de bola? E a regularidade entre um QRS e outro aparenta para mim que tem uma regularidade entre cada despolarização. Então, aqui, conclusão parcial do fresado. A gente tem um ritmo cardíaco não sinusal, mas que está regular, tem uma frequência cardíaca maior do que 100 batimentos por minuto e falta o eixo. Ora, vou fazer o desenho rapidamente para a gente que eu sempre faço o desenho. Eu já posso ver 300 eletrocardiogramas, mas eu sempre faço. Estou aqui, eu sei que aqui é D1, eu sei que aqui é AVF. Rapidamente, olhei D1 tem o QRS positivo. Eu já vou excluir tudo o que não é positivo em relação a D1. Tudo que se afasta é negativo. Então, eu vou excluir o negativo de D1, porque D1 aqui é positivo, AVF também. Vou olhar AVF. O complexo QRS de AVF está predominantemente positivo. Da mesma forma, eu vou excluir tudo que está se afastando de AVF. Eu vou excluir essa parte aqui. Cair numa situação parecida. O eixo elétrico está entre D1 e AVF. Está entre 0 e 90 graus. Está normal? Está normal. Fechei critério de normalidade. Tranquilo? Mais uma vez, só para a gente ajudar na memorização. Ritmo cardíaco não sinusal, regular, frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto, e tem um ataque cardíaco, eixo elétrico normal. Vamos aqui para as derivações do plano horizontal e vimos onda R gigante, que falam a favor de sobrecarga. Sobrecarga, que aqui eu faço para vocês. Se eu tenho V5 e V6, eu sei que V5 e V6 estão nessa região aqui, do lado esquerdo do tórax. Eu sei que V5 e V6 observam o ventrículo esquerdo. Eu sei que o V5 e V6 está com onda R gigante. Eu sei que o V5 e V6 demonstra, nesse caso, sobrecarga de ventrículo esquerdo. Qual é o critério? Eu tenho dois critérios que eu mais utilizo. Quais são eles? É o critério de Sokolov-Lyon e o critério de Cornell. Vamos por partes. Eu estou avaliando sobrecarga ventricular esquerda porque eu desconfiei que esse paciente tem, tanto pela história, quanto pelo exame físico, quanto pelo eletrocardiograma. O critério de Sokolov-Lyon, ele diz o quê? Se eu olhar
para aquelas derivações que olham o VD, e se as ondas que olham o VD estiver maior do que 35 milímetros, 35 quadradinhos, eu vou ter o critério positivo. Eu falei de uma forma mais descontraída, mas vamos ver o que é. Nada mais do que a onda R de V5. Por quê? Porque o V5 olha VE com a onda S de V1. Vixe, peraí. V1 está do lado direito aqui. Mas a onda positiva de V1 se refere àquela onda que aproxima de V1, que no caso vai ser em relação à parede anterior do coração, que é VD. Então, como o V1 está próximo do externo, quem é a câmara cardíaca retro atrás do externo? É VD. Então, a onda positiva de V1 olha VD. E o que é que a onda positiva, a onda negativa de V1 vai olhar? Quem é que está no lado oposto a V1? É o VE. Então, a onda negativa de VE, a onda negativa de V1 se refere ao ventrículo esquerdo. Por isso que o cara lá, o Sokolov e o Laio, se juntaram numa mesa e disseram assim: se aquelas derivações que o VE, olham o VE estiver acima de 35 milímetros, se aquelas ondas que se referem a essas derivações estiverem acima de 35 milímetros, o critério está fechado, tem sobrecarga. Pronto, então eu vou contar quantos quadradinhos tem essa onda R de V5, e aqui eu vou contar, tem esse aqui fechado, um quadrado grande, que são 5 quadradinhos, então tenho 5, tenho 10, tenho 15, tenho 20, tenho 25, tenho 30, tenho praticamente 35 só em V5. 35 milímetros de mercúrio, mais de 35 só em V5. Tem alguma dúvida que esse fechou o critério? Não tenho. Critério, criteriosamente, diretriz, livro, texto, não sei o quê, diz que o critério é esse. O critério está fechado. Precisava do critério para a gente ter essa desconfiança? Não, mas o critério está aplicado. É um paciente com sobrecarga ventricular esquerda. É um paciente que eu esperava que tivesse isso por causa da história dele. Show de bola. Critério fechado. Sokolov e Laio. R de V5 ou V6 com a soma do número de quadradinhos da onda S de V1. Se tiver essa soma dessas ondas, da amplitude dessas ondas maior do que 35, critério fechado. Sokolov e Laio. O outro que eu utilizo bastante é Cornell. O que é que diz o Cornell? A mesma forma, a derivação que vai ver ventrículo esquerdo, a onda positiva ou negativa que vê ventrículo esquerdo, se estiver acima de um número X, diz que é sobrecarga. Então, aqui, quais as derivações que eu vou ver no critério de Cornell? É AVL, a onda positiva de AVL, porque ela está vendo VE, e a onda negativa de V3, que tem uma relação com VE. Então, eu vou juntar a amplitude da porção negativa de V3 com a amplitude da porção positiva de AVL. Como é um homem, o critério que fecha isso é 20 milímetros de mercúrio. Então, vamos ver 20 milímetros, que é 20 quadradinhos. Nada mais é do que olhar as derivações que olham o ventrículo esquerdo, saber quais os números eles disseram que fala a favor de sobrecarga e fechar o critério. Então, esse paciente, não é novidade, tem sobrecarga ventricular esquerda. A gente viu aqui que essa onda P estava estranha. E essa onda P, como é a onda P? A onda P normal. A gente viu aqui que ela tem que ter uma ondazinha. Beleza? Quando ela tem esse defeito, esse entalhe, e observa que aqui a onda P tem esse entalhe, ela está desse jeito aqui, ó, ela cai e começa a subir. Ela cai e começa a subir. Isso é um critério para sobrecarga do átrio. Então, esse paciente ele tem a sobrecarga atrial esquerda, tem a sobrecarga ventricular esquerda e tem a sobrecarga atrial esquerda. Tranquilo? Esse é um dos critérios. E tem um critério também que é a duração da onda ou a amplitude, mas a gente vê depois. Eu tenho aqui um critério de sobrecarga do átrio esquerdo, eu tenho critérios de sobrecarga do ventrículo esquerdo. Tudo o que eu esperava pelo exame do paciente. E isso não é novidade, porque o coração ele tem que jogar o sangue para as artérias.
Se a artéria tem uma alta pressão, o coração vai ser submetido a alta pressão. E isso vai gerar sobrecarga. Isso vai gerar o que a gente viu no eletrocardiograma. Espero que tenha ficado claro. Então, a gente viu a frequência, viu o ritmo, viu o eixo, viu que existem sobrecargas. E quais são as sobrecargas? Tanto dos ventrículos quanto dos átrios. Podem ser sobrecarga de átrio direito ou de átrio esquerdo, tem seus critérios. Podem ser sobrecargas ventriculares, tanto ventrículo esquerdo quanto ventrículo direito. E a gente viu alguns critérios. Sokolov-Lyon, que é quando a onda S de V1 mais a onda R de V5 ou de V6 é maior do que 35 milímetros. Então, aqui só joguei o critério para vocês, mas eu já expliquei um pouquinho e eu espero que tenha ficado claro. E o critério de Cornell, que é a soma da onda R de AVL com a onda S de V3. Perdão, aqui eu só troquei, é 28 milímetros para homens e 20 milímetros para mulheres. São os dois critérios que têm uma boa sensibilidade e boa especificidade para sobrecarga de ventrículo esquerdo. Sobrecarga de átrio esquerdo, eu falei para vocês os critérios, mas aqui, ó, o entalhe naquela onda P, a gente chama ela de onda P mitrale e fala a favor de sobrecarga de átrio esquerdo. Mas aí, Homer Simpson, como ele estava assintomático, ele saiu da consulta e fez isso. Inconscientemente, as pessoas fazem isso. Como é que pode se eu tenho pressão alta, mas não sinto nada? Então, ele já tinha esse eletrocardiograma bastante alterado, mas não sentia nada e decidiu levar a vida como ele queria, daquela forma como a gente já viu. Só que ele não sabia que nesse tempo que ele estava se alimentando mal, sedentário, sem praticar atividade física, estava ocorrendo um processo fisiopatológico de formação de placas de aterosclerose. Estou só fazendo correlações clínicas. E o que é essa placas de aterosclerose? Bem, lembra lá que aquele LDL, que aquele colesterol ruim, que pela aquela alimentação desregrada de Homer Simpson, ele estava com um colesterol muito alto. E o que é que ocorre a consequência do colesterol ruim alto? A gente já sabe um pouquinho. Formações de placa de ateroma. Aonde é que ocorre a formação dessas placas? No corpo todo. O problema é que a gente sem um dedo a gente pode viver, a gente sem a mão pode viver, sem o braço, tranquilo, dá para viver, mas sem o coração, eu ainda acho que não dá para viver. E da mesma forma que aquela placa se forma lá naquela artéria lá do hálux, ela se forma nas artérias coronárias. Então, aquele colesterol vai passando naquelas artérias, vai se depositando na parede da artéria, e as células de defesa, que são essas células em azul, elas vão reconhecer esse colesterol com algo ruim. Vai tentar eliminar e vai criar um processo inflamatório. A doença aterosclerótica, ela é uma doença inflamatória. Ele vai tentar sumir com esse colesterol, mas vai acabar gerando uma tal de umas células espumosas, que essas células espumosas acarretam um aumento do volume daquela camada do vaso sanguíneo. E vai acarretar isso aqui, ó, placas de aterosclerose, placas de ateroma. Uma placa dessa no vaso como a coronária vai impedir o fluxo coronariano. Eu estou falando aqui de uma fisiopatologia que o professor lá no período depois de cardiologia vai trazer um bocado de informação solta que a gente fica meio sem entender. De forma bem simplificada, bem resumida, estou trazendo aqui para vocês como ocorre a deposição da placa, como ocorre a deposição de colesterol nesses vasos. Lembra, eu estou mostrando para você a artéria coronária, mas na artéria radial, ramo superior, não sei o que, também está ocorrendo isso, lá do hálux. Beleza, então Homer Simpson não estava nem aí, não estava sentindo nada, mas ele estava com sua artéria coronária começando a entupir, basicamente. E algum tempo depois, o que é que ocorre? Era previsível? É previsível. Para você e todo mundo, isso aqui é previsível. Ele chega aonde? No pronto-socorro. Chega no pronto-socorro referindo uma dor torácica típica.
A gente até pode conversar em outro momento um pouco sobre o doutorasco e tudo, mas eu estou dizendo para vocês que essa doutorasco é típica e é a 40 minutos, tem uma duração significativa. Tem uma irradiação típica, não precisa estar fazendo doutorado em cardiologia para dizer que o infarto tem uma dor que pode ter uma irradiação para o braço esquerdo, para a região do queixo, com sudorese e palidez. Aqui, se chamar ali meu sobrinho, ele acha que isso aqui é infarto. Tá tranquilo. A hipótese diagnóstica, portanto, é síndrome coronariana aguda. É conjunto de sinais e sintomas que são acarretados por uma obstrução aguda do sistema das coronárias. Beleza. Esses sinais e sintomas estão aqui. Dor torácica, sudorese, palidez. Foi solicitado o eletrocardiograma. Isso aí tem os protocolos de cada doença. O eletrocardiograma, que é o nosso objetivo, foi solicitado. Pá, chegou, bateu. Doutor, que é isso aí? O que é que no contexto de emergência, que é diferente daquele contexto do ambulatório, o que é que chama a atenção para vocês aqui? Um segmentozinho, um supra de ST, é isso aí. A gente vê aqui em D2. D2, eu teria que ter uma onda P, que essa onda P está aqui, o estímulo desce, gera o complexo QRS e se repolariza. Essa repolarização desse eletrocardiograma está alterada. Está alterada em favor de quê? Está caracterizando um supradesnivelamento do segmento ST. Aonde? Em D2, em D3, em AVF. Beleza. Mas vamos caracterizar bem esse supra. Supra de ST é uma alteração de repolarização ventricular, ou seja, depois que o ventrículo se despolariza, ele gera aquela corrente elétrica, passou, despolarizou. O cardiomiócito, que é a célula do miocárdio, se contraiu. Ele precisa voltar à etapa de não contraída, a etapa de relaxamento. E isso é a repolarização. Se ele despolarizou, ele tem que repolarizar. Aí o que é que acarreta a alteração de repolarização? É o infarto. Ele altera como essas células vão se repolarizar e no eletrocardiograma vai apresentar um supra de ST. Quando é que eu caracterizo o supra de ST? Eu vou vir aqui na linha de base, estou aqui em D2. A linha de base para mim é entre a onda P e entre o QRS. É o segmento PR. É só essa linhazinha aqui, ó. Pronto. Isso é a linha de base do meu eletrocardiograma. Eu vou continuar a linha de base e eu vou ver que o segmento ST ele está supradesnivelado em relação à linha de base. Eu acho que ficou claro. Aqui, ó, em AVF, tracei a linha de base, que é a linha entre a onda P e o QRS, e eu vi que em relação ao segmento ST, existe aqui um supradesnivelamento, apontei aqui, desenhei aqui, esse supra, de maior do que 1 milímetro. Só falei o critério. 3 derivações essa, pendência com o sistema arterial. Então, se a gente for lá para a irrigação do coração, a gente tem coronária direita, coronária esquerda. A coronária direita vai dar em 75% das vezes a dominância quem emite a artéria descendente inferior, que vai irrigar a parte inferior do coração, e temos a coronária esquerda, que vai dar uma circunflexa e vai dar a descendente anterior. A gente já vai ilustrar isso aqui. Mas beleza, eu tenho aqui um supradesnivelamento de ST em 3 derivações, que são derivações contínuas. São derivações que refletem uma porção da parede do coração, e a porção inferior do coração. Tranquilo? Então, vamos só bater o olho aqui. Em V1, não tem muita alteração. Em AVL, existe aqui um infra. Ó, vou traçar aqui a linha de base de AVL e vou ver que o segmento ST está infrado, está para baixo em relação à linha de base, em AVL.
Isso aqui, não vou entrar em detalhes, mas eu vou só dizer o que é. É só uma imagem em espelho. É como se fosse aquela derivação vista do lado oposto. Em V1 e V5 também, observe que existe esse infra. Ó. Em V3 também, em relação à linha de base, o segmento ST, que é do início, que é do final do complexo QRS ao início da onda T, ele está infrado. Tranquilo. Então, qual foi a hipótese diagnóstica aqui? Era síndrome coronariana aguda, que o eletrocardiograma se mostrou um supra de ST. Então, esse paciente tem um infarto agudo do miocárdio com supra de ST. E o que é, rapidamente, só para sempre exemplificar, como ocorre isso? Lembra que durante muito tempo ocorreu a formação de placas de ateroma. Essas placas, elas obstruem, aos poucos, o sistema de coronárias. Está aqui a placa. Está aqui aquela mesma plaquinha, ó, amarelada, a cor da gordura da picanha, a gordura do toicinho aqui, ó, mesma cor. Depois que você come, ela fica da mesma cor, só que ela fica na coronária. E o que é que ocorre de repente? Pronto, ocorreu a ruptura da placa. O paciente tem pressão alta, o sangue passa com muita pressão naquela placa, a placa que já é frágil, ela se rompe. A partir desse momento começa uma cascata de coagulação, uma cascata da hemostasia, protrombina, fibrinogênio, fibrina. Isso gera um aumento desse coágulo. Esse coágulo, esse trombo, ele vai aumentando, se você não fizer nada, ele aumenta até que entope. Quando entope, esse vaso causa o supra de ST. O paciente tem dor torácica, tem todos aqueles sistemas. Tá aí, entupiu a artéria coronária, isso vai ser representado no ECG como o supra de ST. Então, tá aqui, ó. Observem que todo o território ocluído daquela artéria coronária, todo o território de miocárdio vai ser infartado se aquilo ali não for revertido. Beleza, qual é o retorno disso? Então, Homer Simpson tinha 32 anos na primeira consulta. Não sentia nada, tinha pressão alta, tinha dislipidemia, era sedentário. O eletrocardiograma dele chegou a mostrar sobrecarga de ventrículo esquerdo por causa da doença dele. Ele continuou levando a vida, chegou a ter e a gente viu os critérios de sobrecarga ventricular e atrial. Continuou levando a vida, chegou no pronto-socorro. No pronto-socorro eu vou ter uma visão mais direcionada para aquelas causas que matam. Assim, o infarto agudo do miocárdio é uma das causas. Eu vi qual o critério que mais deve chamar a atenção no momento que você vê o eletrocardiograma no pronto-socorro. É o supra de ST. Esse paciente tinha o supra de ST. Então, ele tinha um infarto agudo do miocárdio. Até aqui a gente está só vendo um pouquinho das implicações clínicas. Então, diagnóstico infarto agudo, supra de ST, lá naquelas paredes, D2, D3 e AVF. Mas, tranquilo, beleza, Homer Simpson está aí internado na UTI, você, o plantonista, chamaram você, o plantonista da UTI, com urgência para avaliar o Homer Simpson, pois ele não está respondendo. Chegaram lá, tá babando aqui, ó, você está babando aqui com a boca aberta, não está respondendo. Aí todo mundo que já estudou um pouquinho aí sempre tem que ver o pulso, né? Mas ele tem pulso. Inclusive fizeram até o eletrocardiograma dele na hora. E o eletrocardiograma está aqui. Alguém tem alguma suspeita? O paciente estava com um infarto agudo do miocárdio, estava internado na UTI, conseguiram ver, acompanhando ele, viu que ele deu uma piorada, foi em direção ao caixão, rodaram o ECG e o ECG está aqui. Aí o pessoal começou a falar aí de BAVT. E é isso mesmo. Quem conseguiu já ver aí, beleza. Mas quem não conseguiu, se liga aqui no raciocínio. Estou diante do contexto clínico que isso vai direcionar o meu olhar. Tem o Fresab, que sempre me ajuda para eu dar um laudo do início ao fim do eletrocardiograma. Mas eu não vou me atentar no paciente passando muito mal ali no eixo, porque se tiver alterado o eixo, tem uma sobrecarga, pode ser, né? Se tiver alterado um ritmo, pode ter uma arritmia. Frequência, tem algumas causas que eu não vou me deter agora. Mas diante do paciente desse, eu tenho que olhar com mais cuidado. Então vamos ver aqui o ritmo. É algo importante, porque uma arritmia
Eu vou olhar o ritmo porque uma arritmia mata o paciente. Beleza. Então, vamos olhar. D1 tem uma onda P, tem um intervalo, segmento PR e tem um complexo QRS. Opa, aparentemente, inicialmente, essa onda P vem lá do nosso sinoatrial. Por quê? Porque ela está positiva em D1. Começa a montar o meu critério de normalidade do ritmo sinusal. Essa onda P gera o QRS. Opa, show de bola, é tudo que a gente quer. Beleza, vou continuar aqui. Tem uma onda T, que se refere à despolarização ventricular, e eu tenho uma onda extrema aqui que parece com aquela onda P. E essa onda P não está gerando complexo QRS. E aqui eu tenho um complexo QRS sem onda P. Ixi, tá estranho. Vamos continuar aqui. Estou vendo o D2. Estou vendo a onda P. Beleza, a onda P está significando que o estímulo elétrico veio do nosso material. Parece que está gerando esse QRS, que é um QRS bonitinho. Tem a onda T. Opa, tá tudo bem aqui. E tem essa onda que parece com a onda P desse outro complexo, mas que não está gerando complexo QRS logo em seguida. Isso é bronca. Vamos olhar aqui D2 longo. Em AVF o mesmo raciocínio, tá? Vamos ver aqui o D2 longo. Cadê a onda P aqui? A onda P está muito próximo do complexo QRS. Está parecendo que é um PQRS. Estranho, né? Chama a atenção. Tem uma onda T, tem uma ondazinha aqui, onda P, que parece que gera esse QRS. Aí tem uma onda T, tem outra onda aqui que eu não sei nem se é T, se é P ou se é TP. E essa onda P já aparece em cima do QRS, e essa onda P já está perdida aqui no meio da putaria. Ou seja, eu vou concluir, depois de ver muitas ondas P e muitos complexos QRS, que não existe uma relação que deveria existir. Ora, qual é a relação? É a onda P vir do nosso sinoatrial e despolarizar o ventrículo. O que é despolarizar o ventrículo? Ela está acoplada a um QRS. Então, a onda P QRS, onda P QRS, onda P QRS, sempre assim. O que é que existe aqui? Existe uma frequência atrial. Vamos ver aqui, ó. Onda P, 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 onda P. Existe uma frequência de batimentos atriais diferente da frequência de batimentos ventriculares. A frequência de batimentos ventriculares é essa aqui, ó. Ventricular, 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 ventricular. Pronto. Eu estou mostrando aqui para vocês. Opa. 1, 2, 3, 4, 5 batimentos ventriculares. Se eu tenho 5 batimentos ventriculares, quantas ondas P eu deveria ter na normalidade? Se a onda P gera o batimento ventricular, 5 batimentos ventricular, 5 ondas P. Show de bola. Quantas ondas P eu tenho aqui? Uma onda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho aqui uma dissociação átrio-ventricular. Acho que ficou claro. Os batimentos atriais estão em Jericoacoara e os batimentos ventriculares estão em Tibau. Tá um ali, outro aqui, cada um bate do jeito que quer. Existe uma dissociação atrioventricular. E isso caracteriza um bloqueio. O bloqueio atrioventricular total ou parcial? Total, porque não existe relação entre a onda P e entre o complexo QRS. Ora, essa imagem aqui vai demonstrar. Eu tenho marca-passo, eu tenho sistema de condução cardíaca até chegar no ventrículo. Se chegou no ventrículo, despolarizou o ventrículo. Entretanto, nessa situação do Homer Simpson, existe um bloqueio atrioventricular. O estímulo elétrico que é gerado no marca-passo não está passando por aqui, ó. Então, o átrio bate na hora que quer e o ventrículo
por um sistema de, como é que eu posso falar? De resgate, ele vai comandar os batimentos. Vamos dizer assim, se o sistema, o gerador do coração não está mandando o estímulo para mim, eu vou começar a bater por conta própria. Então, em algum lugar abaixo desse nó atrioventricular, vai começar a gerar um estímulo para poder bater o ventrículo. Porque se o ventrículo não bater, não adianta o átrio bater. O ventrículo vai levar uma parada cardiorrespiratória. Vai levar à morte se o ventrículo não bater. Então, começa a gerar um estímulo no ventrículo. Então, o marca-passo bate de um jeito, ele não desce, o ventrículo bate de outra forma. Isso é a dissociação atrioventricular, é o que caracteriza os bloqueios. Os bloqueios atrioventricular total, ou também chamado bloqueio de terceiro grau. Aí agora já que o pessoal respondeu muito bem BAVT, eu vou jogar outra pergunta. Existe relação entre esse eletrocardiograma e esse eletrocardiograma, levando em conta o contexto do paciente? Alguém consegue? Anatomia. A gente está na liga, participando da Liga Acadêmica de Anatomia Humana e aplicada, vamos pegar um conhecimento da anatomia e vamos aplicar em 2 eletrocardiogramas para tentar fazer correlação. Eu pergunto aí para vocês, alguém consegue pensar ou explicar o porquê o infarto agudo do miocárdio levou o paciente a ser internado e a evoluir com um problema de responsividade, um problema cerebral que no eletrocardiograma evidenciou um bloqueio atrioventricular total, uma dissociação entre átrio e ventrículo. Hipóxia do nódulo atrioventricular. É uma boa. Vamos voltar, no bom sentido, vamos voltar para a anatomia. E aqui a gente tem o sistema de condução elétrica, onde eu tenho o nó sinatrial, gera o estímulo que vem para o nó atrioventricular, e desse nó vem para o feixe atrioventricular, vem para o ramo direito, vem para o ramo esquerdo, até chegar nas fibras de Purkinje e despolarizar a massa ventricular. Beleza, isso é o sistema elétrico de condução cardíaca. E a gente tem o sistema de irrigação cardíaca. A gente tem a coronária direita, a gente vai ter aqui a coronária esquerda, que vai gerar o ramo circunflexo, estou citando só os principais ramos, a anatomia básica aqui, vai gerar o ramo interventricular anterior, ou a descendente anterior, isso que vem da coronária esquerda. E a coronária direita vai fazer esse percurso aqui e vai lá para trás, lá para baixo, para irrigar a parede inferior do coração. Por isso que eu disse que D1, D2 e AVF é em relação à parede inferior do coração, porque demonstra o sistema de irrigação da coronária direita. Tranquilo, eu acho que ficou claro. Qualquer coisa a gente repete sem dúvida nenhuma. Eu repeti isso aqui pelo menos 500 vezes para aprender. Então tem o sistema de irrigação dele. Vamos ver esse sistema de irrigação um pouco mais detalhado. Eu tenho a coronária direita, eu tenho a coronária esquerda, a artéria coronária esquerda. A artéria coronária esquerda vai mandar o ramo circunflexo e a descendente anterior aqui, ó. Show? Descendente anterior, o ápice do coração é uma mistura de descendente anterior com a outra artéria. A artéria coronária direita vem nessa região aqui, vai mandar vários ramos e ela vai vir para a parte de baixo do coração, para a parede inferior. Olha a correlação. D2, D3 e AVF olham a parede inferior do coração, que é uma parede irrigada por qual artéria? Pela artéria descendente posterior. Ou os ramos. Cadê o nome? Interventricular posterior, descendente posterior. E essas artérias, ela vem da artéria coronária direita. Mas qual é a outra artéria que vem da coronária direita? Vem desse sistema de irrigação direito?
ela está bem aqui, ó. Ramo do nó atrioventricular. Então, vamos lá. A gente vem conversando que o marca-passo é o gerador do coração, ele que gera a eletricidade do coração. Vai percorrer o sistema elétrico e vai passar pelo nó atrioventricular. O nó atrioventricular é aquelas células do coração que são responsáveis para dar uma pausa no sistema de condução, para que ocorra uma sincronia, uma associação entre o batimento ventricular e o batimento atrial. E esse nó é umas células, que essas células precisam de suprimento sanguíneo. Se ocorreu um infarto de parede inferior, é porque provavelmente a coronária foi obstruída, como a gente já viu pelas placas de ateroma que trombosaram. E se a coronária obstruiu, todos os ramos obstruíram também, inclusive o ramo do nó atrioventricular. Se o atrioventricular deixou de receber energia, ele não vai funcionar. Qual é a implicação da morte do nó atrioventricular? É a consequência que a gente viu nesse eletrocardiograma. É uma dissociação atrioventricular. Por quê? Porque o paciente teve um infarto agudo do miocárdio na parede inferior. Parede inferior essa que é irrigada pela coronária direita. Se a coronária direita obstruiu, todos os vasos que surgem da coronária direita vão obstruir também. E qual é um vaso importantíssimo para o sistema de condução elétrica? É o ramo do nó atrioventricular. Se o nó deixou de receber suprimento sanguíneo, ele parou de funcionar. Se a função dele era dar uma sincronia entre átrio e ventrículo, agora qual é a consequência disso? É uma dissincronia, é uma dissociação atrioventricular. E é isso que a gente viu nessa evolução de Homer Simpson até aqui. Então, a gente continua vendo o Fresab, só que agora a gente entra nos bloqueios. Beleza, o papo aqui é mais descontraído. E o que é que, se o marca-passo do coração não está gerando o estímulo ventricular, porque existe um rompimento do sistema de eletricidade, isso aqui não existe mais, porque a gente viu que infartou o nó atrioventricular, o que é que a gente precisa fazer? Vamos ver aqui nesse vídeo. A gente precisa dar um novo marca-passo para o coração, porque o ventrículo precisa bater. Quem gera a contração do ventrículo é aquele estímulo que vem lá do marca-passo cardíaco, o nó sinoatrial. Se eu tiver algum problema no meio do caminho, e o meio do caminho aqui é mais especificamente o nó atrioventricular, aquele marca-passo não está mais ligado ao ventrículo. Aquele marca-passo não está mais ligado ao ventrículo. Portanto, eu tenho que dar um novo marca-passo para o paciente, porque senão aquele ventrículo não vai bater. E olha, interessante, qual é a frequência cardíaca desse eletrocardiograma? Rapidamente, a regrazinha lá de 300 dividido pelo número de quadras grandes. Vamos pegar aqui a frequência de batimento ventricular. Eu tenho esse eletrocardiograma aqui, esse QRS aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase 7 quadrados grandes. Isso daria 300, 150, 100, 75, 60, 50. Essa frequência aqui está abaixo de 50 batimentos por minuto. Então, eu tenho aqui uma bradicardia, porque está abaixo de 50. Então, eu vou ter aqui uma frequência cardíaca muito baixa. Uma frequência cardíaca muito baixa que explica o sintoma do paciente. Qual foi o sintoma do paciente? Ele não está mais responsivo. Ora, se o coração não está gerando frequência cardíaca suficiente para mandar o sangue para o sistema nervoso central, o sistema nervoso central, no intuito de se defender, ele vai reduzir a sua atividade cerebral. O que é que vai acontecer? O paciente não vai responder. Eu acho que fica bem explicado assim. Então, a gente precisa dar um novo marca-passo. E vamos ver só rapidamente como isso é feito. Vou passar um pouquinho, mas a conduta, só para demonstrar aqui, é dar um novo marca-passo
para esse paciente, porque o coração dele não tem mais associação entre o marca-passo, que é o nosso sino atrial, e o ventrículo. Então, eu tenho que, de alguma forma, estimular esse ventrículo, porque se ele continuar batendo a menos de 50 batimentos por minuto, isso vai gerar repercussões graves, repercussões neurológicas. Então, aqui a gente observa, ó, o paciente com BAVT, ele tem frequência cardíaca inferior a 50, a gente vê aqui o monitor marcando 39. Eu acho que vai até bater com esse eletrocardiograma que a gente bateu, que a gente analisou. Então, uma frequência muito baixa, uma frequência que não gera débito cardíaco suficiente para suprir o sistema nervoso central. O sistema nervoso central rebaixa sua atividade cerebral e isso gera uma sintomatologia que a do paciente foi não responder mais. Então, vamos ver aqui. Tenho aqui o bloqueio atrioventricular, vou passar um pouquinho. A conduta é fazer um acesso central que vai permitir com que eu passe eletrodos lá dentro do coração. Eu vou ter que ligar um sistema de eletricidade externo no átrio e no ventrículo. Por quê? Porque sou eu que externamente vou ter que dar essa associação entre átrio e ventrículo. Então aqui eu vou passar essa parte mais inicial, que é a parte técnica, que é fazendo o acesso central. Quando eu tiver o acesso venoso central, eu vou ter acesso à subclávia, ou no caso aqui, a jugular interna. E se a gente lembrar na anatomia, a jugular interna vai drenar para a veia cava, para a subclávia, que drena para a veia cava superior, e a veia cava superior vai dar acesso a quem? Ao átrio direito e ao ventrículo direito. Então, beleza, eu vou fazer um acesso em que eu vou colocar os eletrodos, olha aqui eles formando os eletrodos. Eu vou jogar os fios de eletricidade lá dentro do coração. Ó, os eletrodos, eu vou botar lá dentro do átrio, lá dentro do ventrículo, e vou fazer um marca-passo externo, vou gerar um nó sino-nasal externo. Então, observe aqui, ó. A frequência aqui, ó, 37, paciente com a dissociação do nó atrioventricular, vai iniciar os cabos aqui do BAVT, tá 37 e piorando, 37, a frequência cardíaca dele, caracterizando o bloqueio atrioventricular. Ele está aqui ajustando a posição do átrio e do ventrículo. Observe aqui, ó, 37 a frequência cardíaca dele. Quando ele acertar esses eletrodos no átrio e no ventrículo, vamos ver o que é que vai acontecer. Está aqui o sistema de eletricidade. O gerador é um gerador externo. O nosso sino atrial não está funcionando, eu tenho que ligar um gerador externo. E tcharam, 85 batimentos por minuto. Paciente que rebaixou seu nível de consciência porque gerou uma frequência cardíaca muito baixa, caracterizando o bloqueio atrioventricular total, um BAVT grave, isso mata o paciente rapidinho. E eu pensando, como é que eu corrijo a ausência do nó atrioventricular? Só se eu ligar um gerador externo no ventrículo e no átrio. Por quê? Porque na hora que eu quiser, eu jogo um estímulo e esse estímulo despolariza. Tá aí, ele botou uma frequência, o paciente para bater, o coração para bater numa frequência de 85, suficiente para gerar débito cardíaco, suficiente para manter o paciente vivo. Então tá aqui, o monitor vai ficar marcando agora, ó, marca-passo funcionando, 80, 81, isso é o marca-passo provisório, que o pessoal chama, que faz na urgência, e depois ele vai botar um marca-passo definitivo. Alguém já deve ter visto, ele fica aqui no subcutâneo, no peito do paciente. Nada mais é do que um gerador que vai estar estimulando constantemente o átrio e o ventrículo, porque não existe mais associação atrioventricular. Por quê? Porque no ECG eu identifiquei a dissociação atrioventricular, um bloqueio atrioventricular total. Esse aqui é o marca-passo definitivo, chama. E os eletrodos no átrio direito e um eletrodo no ventrículo. Por quê? Porque não existe comunicação elétrica átrio-ventricular. Eu acho que você é cansado de saber, de escutar eu falar isso, né? Então, beleza. Foi isso aqui que ele fez, um videozinho só para ilustrar. Então, a gente viu, a gente está fechando o fresado, já vimos frequência, ritmo,
eixo, sobrecarga. A gente viu o bloqueio. Um bloqueio, existem os bloqueios de ramo e os bloqueios atrioventricular. A gente viu exclusivamente o bloqueio atrioventricular de terceiro grau, que é chamado também bloqueio atrioventricular total. E esse bloqueio atrioventricular total, ele baixa a frequência cardíaca e ele causa uma arritmia. Porque as arritmias, eu tenho aquelas arritmias. Ora, se o objetivo é definir o ritmo cardíaco lá no começo, se o ritmo pode ser sinusal ou não sinusal. Se eu não tenho ritmo sinusal, ou se eu tenho alteração de frequência cardíaca, eu posso ter arritmia. Então, existem as arritmias por frequência cardíaca abaixo de 50, a gente acabou de ver no caso, e existem aquelas arritmias, taquiarritmias, que são aquelas arritmias por frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto. Aí, por exemplo, as taquiarritmia, existem as taquiarritmias que são, ora, arritmia com frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto. Quem é que pode estar gerando essa aceleração do coração? Pode ser algum estímulo supraventricular, portanto, atrial, ou algum estímulo próprio nos ventrículos. E isso eu vou conseguir diferenciar as taquiarritmia. E a gente viu uma bradiarritmia por bloqueio atrioventricular total. Mas outra bradiarritmia que pode ser comum. Ora, aqui eu tive a dissociação entre átrio e ventrículo, mas eu posso ter só uma doença do nó sinoatrial, um nó sinoatrial preguiçoso. Se ele é um marca-passo, ele gera a despolarização, ele gera frequência cardíaca. Se ele não gerar, o que é que eu vou ter? Vou ter uma bradiarritmia. Show de bola? E beleza, salvamos Homer Simpson. E agora, com 47 anos, a gente começou a ver Homer Simpson com 32 anos, ele chega no seu consultório porque agora ele quer cuidar da saúde. Consultório de cardiologia, supondo, então a gente vai pedir um eletrocardiograma. Aí a gente já acompanha Homer Simpson há muito tempo. Ele sabe que ele tinha fatores de risco, ele não ligou para os fatores de risco, não tratou a hipertensão arterial sistêmica, que deu a sobrecarga ventricular e atrial, não tratou a dislipidemia dele, que deu a doença arterial coronariana, não tratou a dislipidemia, não tratou os fatores de risco, que combinou no infarto agudo do miocárdio, que a gente viu o sopro de ST. Esse paciente ainda, pela consequência do infarto, desenvolveu um bloqueio atrioventricular total, e aí agora ele chega com esse eletrocardiograma. A gente sabe a história do paciente. O que é que chama a atenção no eletrocardiograma desse? Eu vou ver D2, D3 AVF, vou ver onda P e tal, mas o que é que chama a atenção? Ora, em D2 eu tenho a onda P e tenho o QRS. Mas esse QRS está para baixo, está estranho. Vamos continuar. Em D3 eu tenho a onda P bem pequenininha e eu tenho um QRS que deveria estar positivo, ele só está negativo, só tem para baixo. Em AVF, eu tenho a onda P e eu tenho esse QRS só para baixo. E a gente viu que essas derivações, elas são boas para ver o ritmo chegando nela. E aqui, o ritmo que chega é um ritmo positivo, é uma onda positiva. O que é que eu tenho aqui em D2, D3 AVF? Ou melhor, o que é que eu não tenho? Eu não tenho despolarização dessa parede, porque eu não tenho onda R. Então, eu tenho uma ausência de onda R em D2, D3 e AVF. Essa ausência de onda R, ela está contínua na parede inferior do coração. Parede inferior essa que já ocorreu um infarto. Então, eu tenho aqui ausência de atividade elétrica na parede inferior do coração. Bate com o paciente que já infartou. Portanto, isso aqui é o que a gente vai chamar de onda Q patológica, ausência de onda R. Vamos para definições do que são as ondas do QRS. A primeira onda negativa é a onda Q. A primeira onda positiva
depois da negativa, eu chamo de onda R. E observe que aqui eu não tenho nenhuma onda positiva. Então, eu não tenho onda R. Isso aqui eu vou chamar de uma onda QS. E essa onda QS, porque eu fico na dúvida se é Q ou se é S. Mas o que é a representação da onda QS, da onda Q patológica? É uma área de necrose. Bate com o paciente que a gente está estudando. Ele infartou a parede inferior. O que é que eu vou ver na parede inferior? Necrose. Como é que é essa necrose? Eu vou ver no eletrocardiograma. Eu vou ver um padrão QS que reflete a ausência de onda R, a ausência de despolarização, porque parede necrosada não despolariza. Então, esse é a consequência que ficou para o seu Homer Simpson. Beleza? Então, aqui tem essas ondas T gigantes também, que podem acarretar algumas alterações. Tem aqui, ó, onda T invertida aqui, V5, que representa, ora, o paciente tem a placa de aterosclerose em todo o coração, em todas as artérias. Então, tem algumas artérias que estão sofrendo, tem algumas paredes que estão sofrendo com esse fluxo sanguíneo reduzido. E pode ocorrer o quê? Inversão de onda T. Por exemplo, aqui em V5 e em V6. Tranquilo? Só para a gente finalizar, eu quero mostrar mais dois ECGs aqui, que é o que falta para a gente dar uma visão geral, que são os bloqueios de ramo. Então, eu vou voltar aqui rapidinho. Nessa imagem aqui, olha, aqui a gente estudou o bloqueio atrioventricular, certo? Mas existem outros bloqueios que são intraventriculares, que é o bloqueio do ramo direito, que é quando eu tenho um atraso nesse sistema de condução aqui, no ramo direito, e eu tenho o bloqueio do ramo esquerdo, que é quando eu tenho o atraso de condução no ramo esquerdo. E eu vou passar para vocês aqui como é que a gente pode identificar rapidinho quando eu tenho bloqueio de ramo esquerdo e bloqueio de ramo direito. Vamos só observar esse V1. Olhem exclusivamente para V1. Qual é o padrão normal de V1? O V1 ele está no espaço intercostal aqui do lado direito do externo. Então, ele vê bem a sua porção que se aproxima de V1 é o VD, é o ventrículo direito. E a sua porção que se afasta é a porção diametralmente oposta, é a porção do VE. Então, por isso que lá na sobrecarga, quando a gente viu Sokolov-Lyle, a onda S de V1, ela se refere ao ventrículo esquerdo. Estou só recapitulando. E qual é o V1 normal? Quem é que tem mais massa para despolarizar? É o VD ou o VE? É o VE. Então, a onda que representa o ventrículo esquerdo tem que ser maior do que a onda que representa o ventrículo direito. Se eu olhar para V1, eu tenho uma situação de normalidade, que é uma onda S, que representa o ventrículo esquerdo, maior do que a onda que representa o ventrículo direito. Então, tem uma onda R pequenininha, uma onda S grande, num QRS que ele está normal. Normal é a duração até 3 quadradinhos pequenos. Então, a gente memorizou aqui o padrão de normalidade de V1, porque rapidamente eu quero bater o olho nesse V1 e eu quero que vocês associem com um ventrículo direito alterado. Por quê? Porque V1, a porção positiva de V1, ele vê VD, e a porção negativa de V1 vê o VE, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, perdão. Se eu tenho aqui duas ondas, observe que eu tenho uma ondazinha, bem pequenininha aqui no canto, que é uma onda R, e eu tenho outra onda R, que eu chamo de R' também. Então, nesse V1, eu tenho um ventrículo direito que ele está com algum problema. E esse ventrículo, e esse QRS aqui, ele ainda está alargado. Podem contar aí que ele tem um pouquinho mais de 3 quadrados grandes. Então, ele tem um QRS alargado. QRS alargado com onda R muito grande, ou esse padrão de duas ondas R em V1, isso fala a favor de bloqueio de ramo direito, um atraso de condução no estímulo
para o VD. Por isso que a consequência eletrocardiográfica disso é as ondas que representam o ventrículo direito na derivação V1, elas ficam anormais, anormalmente grandes. E é isso aqui que eu quero falar. Eu só estou passando o critério de bloqueio de ramo direito olhando exclusivamente em V1. É o critério que eu gosto muito e um critério que bate muito com muitos pacientes que eu já vi com doença de Chagas, porque bloqueio de ramo direito é o padrão eletrocardiográfico mais típico da doença de Chagas. E sempre que eu olhei V1, tinha esse padrão. Então, eu posso passar aqui com um pouco de experiência que é um critério que ajuda bastante a identificar bloqueio de ramo direito. Isso fecha, o principal critério. Portanto, bloqueio de ramo direito é ter o QRS alargado, 120 milissegundos correspondem a 3 quadradinhos pequenos, então aqui eu tenho o QRS com mais de 3 quadradinhos pequenos. A condição sine qua non para ter bloqueio de ramo é ter QRS alargado. E eu gosto desse critério, um padrão de Rzinho, Szão ou Szinho e um R'. Eu tenho um R', eu tenho 2 R. Em V1, ó, sendo o R' maior. É isso aqui. Eu tenho um Rzinho pequenininho, eu tenho um Szinho pequenininho e eu tenho uma R' muito maior. Beleza. Bloqueio de ramo direito. Tem um outro critério que é a onda S empastada em V5 e V6. Está presente aqui também, ó. Não é normal, vejam aqui, eu tenho onda S em V5. Observe um V5 normal, em que eu só tenho praticamente um pouquinho de onda Q, que não é patológica, e eu tenho uma onda R grande, que é até normal em V5. Aí eu venho para um V5 desse aqui, ó. V5 com a onda S presente. Ora, a posição do V5, a posição positiva de V5 é o ventrículo esquerdo e a posição negativa de V5 é o ventrículo direito. Se eu tenho onda S em V5 presente, eu tenho problema do ventrículo direito. Então, eu tenho mais um critério de bloqueio de ramo direito. Show. Olhem só para V1. Primeiro, que aqui é o V1. Esse V1, observe esse V1. Eu tenho onda R, eu nem tenho onda R. Então, como é que está o ventrículo direito nesse V1 aqui? Está até normal, porque o ventrículo direito é desprezível, teoricamente, assim, em relação ao ventrículo esquerdo. Então, eu tenho aqui a onda S de V1, ela se refere ao ventrículo esquerdo. E nesse caso, eu tenho o QRS aumentado com a onda S grande, o padrão QS. Observe aqui também, ó, QRS alargado, V5 e V6. E é isso que vai dar critério de ramo esquerdo. Eu tenho a condição sine qua non, que é o QRS alargado, e eu tenho a onda S alargada com um entalhezinho. Se eu ver V1, eu observo que o QRS está alargado e tem um pequeno entalhe em V1. Todos conseguem ver um entalhezinho aqui na onda S. Isso aqui é só uma onda S. Esse V1 aqui só tem onda S. Aí na descida da onda S tem um entalhe. Pronto, fechou o critério. E aqui, como eu falei, esse padrão QS, que é isso aqui, porque eu não tenho onda R, então não sei se é onda Q ou se é onda S, com ausência de onda R. Então, QRS alargado com esse padrão fala a favor de bloqueio de ramo esquerdo. Aqui são diversos critérios, então, nunca fiz questão de decorar uns critérios, mas esse aqui é o que faz sentido para mim e é o que eu gostaria que passar para quem está iniciando, né? Ou revisando. Então, finalizando, a gente viu frequência. Primeiro a gente calcula o ritmo. O ritmo pode ser sinusal ou não sinusal. Pode ser regular ou irregular. A gente viu uma maneira de calcular a frequência num ritmo regular. A gente viu o eixo aqui, o intervalo de normalidade. Viu sobrecargas, existem sobrecargas atriais e sobrecargas ventriculares, tanto direita quanto esquerda. Viu algumas arritmias que podem ser, no caso que a gente viu do Homer Simpson, uma bradiarritmia causada por um bloqueio atrioventricular total. Os bloqueios, existem os bloqueios de ramo e os bloqueios atrioventriculares. E a gente viu um infarto, um sinal de infarto supra de ST em derivações
contínuas que fazem sentido arterial. E assim a gente conseguiu bater o Fresab, alguns pontos, claro, não tem como discutir todos, mas os principais, de forma que uma narrativa eu acho que faz sentido, ficou legal. Então, até que enfim a gente vai se despedir do Homer Simpson. Até que enfim a gente está terminando aqui. Mas não considerem aqui sem perguntas, aqui desconsiderem, porque não tinha como tirar o meme, né? Mas enfim, eu acho que fez um pouquinho de sentido, porque quando você começa com o paciente e vê todas as repercussões, aí você vai chegar lá em doenças cardiovasculares e você vai estudar hipertensão arterial, dislipidemia, doença arterial coronariana, doença arterial coronariana crônica e aguda, vai estudar infarto, vai estudar arritmia, e se você não tiver uma ligação assim entre dois pontos com o eletrocardiograma, às vezes fica difícil. Pelo menos se eu tivesse esse raciocínio quando eu entrei na disciplina de cardiologia, por exemplo, eu acho que rolaria melhor os assuntos. E é isso aí. Alguém quer tirar alguma dúvida? A gente pode ver aqui, rever algum ponto mais específico, porque já tem 1h30 praticamente aí que a gente já começou, para não ficar muito chato numa tarde de sábado. Podem abrir o microfone, falar aí tranquilo. Mas tem que seguir, hein? Semiologia Simples aqui, o Instagram. Podem seguir, que lá tem conteúdo legal, viu? Não sou suspeito para falar, mas tem um negócio legal lá. Deixa eu ver aqui então.